Fala turma, beleza? Tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo diferente, sem mostrar peças e pedaços de carro desmontado? Vamos falar do nosso cotidiano. Falar um pouquinho por trás das câmeras. De trás dos bastidores. Eu sou o Christian da TSI Cars e esta é a Marta da TSI Cars. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom Tudo dia. bem? Bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia. Aqui está aparecendo o telejornal da TSI Cars. Bom, vamos lá, turma. Vamos falar aqui um pouquinho sobre, principalmente, quando as pessoas entram em contato pelo WhatsApp, telefone, enfim. O escritório basicamente é 2 pessoas para dar conta aqui, a demanda é grande, tá bom? Não tem como ter um grupo de funcionários só para tirar dúvida, porque às vezes a maioria é dúvida, né? É dúvida. É dúvida. Não tem como, tá? A não ser que o pessoal assina mês, né? Faça uma assinatura mensal aí, cada um pagando R$1.000, aí umas 360 pessoas já vai poder. Dá certo. Existem alguns fatores aí. Por exemplo, a gente recebe muitas mensagens, uma boa parte são dúvidas e às vezes a pessoa quer falar com o Christian na hora, né? O Christian, ele está aqui agora, né? Mas assim, ele fica à frente de todo o serviço da oficina, entendeu? Então eu não consigo parar o que ele está fazendo lá para passar uma dúvida de uma pessoa proprietária do veículo ou mesmo de um mecânico, né? Porque a rotina da nossa oficina, ela é uma rotina bem, assim, tem muito serviço, né? E assim, como a gente agenda os veículos, então eu não consigo deixar um veículo parado para ele vir para cá para poder responder uma pergunta. Aí ele perde a concentração lá e depois eu que vou escutar. Então, o que eu faço? Geralmente eu... Hoje em dia, ela já sabe muita coisa. Tá? Geralmente eu faço o quê? Ou eu deixo a mensagem reservada para ele responder no final do dia, porém o nosso final do dia não tem horário. Às vezes, para terminar o serviço, às vezes fecha e continua aqui. Então, pode ser que em algum retorno tenha falhado essa parte, mas assim... Ele não fica no escritório, né? Eu tenho que estar lá fora, galera. Sempre cuidando ali do andamento do serviço, tá? Mas você tem funcionário e tem um mecânico que faz. Ele pode fazer, mas eu estou sempre acompanhando tudo. Todos os serviços, não dá. Então o escritório fica simplesmente o necessário aqui dentro, correto? Exatamente. Somente o necessário. E eu vou atrás dele na hora que eu preciso tirar algumas dúvidas dele. Toda hora ela tá correndo atrás de mim. E tem momentos que já olha assim, ela já sabe que não é nem para chegar perto. Se é dúvida, não tá pegando fogo, ninguém morreu, não me incomoda, que eu tô fazendo serviço e não posso parar. Então a gente quer que as pessoas entendam essa parte, né? Porque às vezes recebe uma ligação ou passa uma mensagem e acha que está disponível para responder naquele momento. Infelizmente, a gente ainda não está nesse patamar de ele ficar aqui no escritório só para responder as dúvidas, né? Existe aquele que manda mensagem, aguarda sem problema nenhum. Exato. E existe aquele que tem que ser na hora. E se não responde, ele vai lá no Google reclamar que ninguém respondeu. Exatamente. Tem isso daí também, tá? A gente não se depara com todo mundo que entende o nosso lado, tá? Não. E às vezes ele responde mensagem até à noite, 9 horas da noite em casa, de final de semana, né? Então, a gente espera que as pessoas entendam essa parte. Outra coisa às vezes, as pessoas mandarem o problema de um veículo, né? Não sei se eu já tinha falado para ele tirar essa dúvida, fazendo algum vídeo também. Problema de veículo de longe é difícil, né? Experiência ele tem, só que aqui na oficina o carro precisa estar, porque eles fazem vários testes, né? Vários processos. Então assim, às vezes a pessoa pode achar que não quer responder porque eu não agendei o veículo. Tem que agendar, né? Tem que agendar assim como todos os outros clientes agendaram. Uns falam que são distantes, outros que são mais de perto, mas assim, quem precisa, gente, vem, né? A gente sabe que às vezes não encontra, mas a necessidade faz a causa. Então, de longe é muito difícil. Alguns casos ele consegue responder, outros, como eu estou aqui com ele, escuto e vejo, participo, não sou mecânica, né? Eu não
sou mecânico, mas estou também representando aqui. Então, algumas coisas a gente sabe que o carro tem que estar na oficina. Então, é impossível diagnosticar de longe. Tá? Ela não é mecânica, porém já teve cliente que perguntou para ela quantos anos ela estava aqui, porque explicou melhor que muitos mecânicos por aí. Então, meus amigos mecânicos, vamos também estudar e também esclarecer as dúvidas, saber o que está falando para o cliente. Ela acompanha o nosso dia a dia, às vezes o cliente está aqui, eu estou atendendo também. E ela, claro, anteninha, né? Ela está antenada, então às vezes o cliente ela não precisa me chamar, ela mesma consegue orientar. Olha, se a gente não fizer isso, num orçamento, por exemplo, não tenho como eu fazer só isso que você quer, porque você vai continuar com problemas, vai fazer um pedaço, dei um orçamento X, vamos fazer Y, mas não vai resolver o teu problema. Então é melhor não fazer, entendeu? Pega o carro, aguarda mais um pouco, paga o diagnóstico, porque são horas trabalhadas no carro, equipamento, elevador, funcionário, custo de funcionamento da empresa, enfim, tem tudo isso daí. Então a gente tem as horas aplicadas no veículo, tem um investimento para isso, para poder dar uma resposta para o cliente, do que é o problema, do que ele precisa fazer. Eu pago o diagnóstico e depois vem, faz o serviço mais para frente, aqui ou em outro lugar, enfim. Mas esse é o procedimento, tá bom? Sobre isso a gente escuta, eu, né? Na realidade sou eu que escuto. Outro dia, como que é? Pode falar. Não, você outro dia a pessoa... o cliente ligou. Cliente a gente fala porque a gente entende que todos são clientes, né? Possível, né? Possível. Possível cliente. Então tirou uma dúvida, perguntou, e eu falei, olha, precisa estar com o carro aqui, etc, né? Mas eu falei, só que se você quiser saber, a gente tem um processo, né? Nós temos as horas diagnósticas. Qual que é o valor da sua hora diagnóstica? Eu falei o valor da hora diagnóstica, aí a pessoa informou que eu estava cobrando mais caro que um médico. Aí, assim, pergunta de diante... Bom, eu estava próximo nesse momento, eu falei, fala pra ele, tá fácil, né? Não, aí fala pra ele então, chamar um médico para consertar o carro dele, né? Não, eu não respondi isso. Ela foi educada, ela foi bem então educada. O médico ele não está sabendo dar valor ao seu processo. Por quê? Porque ele estuda, o tempo que ele estuda, faz a parte das especializações, tem que ficar mais algum tempo no hospital para poder ainda começar a trabalhar e ficar todo esse período aí mostrando o seu bom trabalho, né? Aqui a gente tem equipamento, funcionário, cursos de mecânico não são baratos, né? A gente sabe que quando a gente faz os cursos é de final de semana, de 8 horas diárias ou mais, né? Às vezes. De 8, no mínimo são 8 horas, tá? Então assim, fica de final de semana, no mínimo 8 horas. Depois que acaba o curso, geralmente sábado, o pessoal domingo. faz sempre vai trocando as experiências. Então, geralmente fica o final de semana praticamente mais de 12 horas aí fazendo essa parte. E tem equipamento. Cada carro que vem tem que ter um equipamento apropriado, tá? Isso é investimento, né? Para quê? Para que eu possa adquirir mais experiência e conseguir tratar clientes. A gente trata todos iguais, desde aquele que troca um óleo e filtro de motor até o que faz uma revisão mais cara. Então, são valores agregados a essa função. E a experiência do mecânico não conta, né? Aí ele informou que ele era médico e não cobrava isso. Então, eu teria que apresentar um médico para ele, porque o médico que eu conheço, ela cobra um valor de consulta que é o diagnóstico. E esse valor é um mês de retorno, acabou, já era. Então, assim, a gente não entra em contato com nenhum outro lugar para falar que o procedimento da pessoa está errado, né? Isso não bate na porta de ninguém para falar, olha, você trabalha de uma forma que não está devida. Então eu acho que na medida que os profissionais têm o seu valor, têm o empenho agregado a todo esse conhecimento, acho que as pessoas têm que ter no mínimo um pouco de respeito, né? E às vezes eu recebo uma forma escrita no WhatsApp que a gente não entende, porque existem inúmeros profissionais, né? Tão bom quanto nós, porém a gente tem este processo, tá? Então as pessoas têm um livre-arbítrio, só eu acho que deveria respeitar, porque a gente respeita todos os profissionais, desde o coletor até o engenheiro médico. Então dá para entender que o engenheiro médico tem muito mais valor do que o mecânico,
Só que se seu carro tiver um problema, se seu carro não tiver pastilha, se seu carro tiver com um fluido de freio gelatinoso, você anda com crianças dentro do carro, você traz o carro aqui, a gente informa que você não quer fazer, então esse diagnóstico da minha análise não valeu nada. É a vida, é a sua vida, é a vida de outras pessoas, é a vida do seu familiar. Então, foi experiência, estudo, empenho, acho que tem que ser respeitado, né? Agora outra questão, tá? O carro vem para diagnóstico, certo? Não aprovou o serviço, beleza, paga o diagnóstico. Aprovou uma parte e tinha mais coisas a serem vistas, a gente vai reaver o valor do diagnóstico, correto? Correto. Pô, mas está mais caro do que um médico. Eu não acho que está mais caro do que um médico. Quando você vai no seu médico lá que você paga, certo? Ele te pede um raio-x. Pode pegar. Pede um raio-x. Uma tomografia. O que mais? Aquele outro que passa o gelzinho assim, um ultrassom. Ele faz lá na hora e fica pelo valor do diagnóstico? Não fica. E não abate. Não, você tem que sair de lá, agendar um retorno. Não, você tem que agendar para ir, certo? Num laboratório fazer isso daí. Aqui não, aqui você trouxe o seu carro. Se a gente precisar abrir, a gente tem a ferramenta. Então, quer dizer, se tiver que fazer a cirurgia, o centro cirúrgico está aqui, tá? Então, assim, ainda assim é muito barato. Porque você, tem peças que, para eles poderem analisar, tira do carro. Eu não sou mecânica, tá? Tira do carro para fazer teste em bancada. Isso é um diagnóstico ainda, tá? E aí, quando o cliente sai daqui, mesmo que ele não efetue o serviço, ele sai com tudo, qual era o problema, quais são as peças para solucionar e a mão de obra da troca. Então, ele pode levar em qualquer outro lugar, ele já tem a solução, né? Então, a gente vê que às vezes o pessoal, assim, não sei se é o pensamento que vai, a pessoa escreve, mas a gente fica um pouco meio chocado com algumas respostas aí que eu vejo, né, comigo com o Christian, e a gente procura não responder na mesma altura, né, porque na realidade a gente é profissional, tá? Então, isso é prova dos clientes que já são clientes nossos há muito tempo, os clientes que vêm hoje, os que virão, né, que vai conhecer o nosso processo. E quem fala alguma coisa é porque não conhece o nosso processo. É como o orçamento. O orçamento é uma coisa que a gente não passa. Por quê? Porque para pastilhas de carro existem inúmeras pastilhas diferentes para o modelo do carro, tá? Então eu não tenho peças aqui, eu tenho que cotar. Então assim, a falta de passar essa informação faz com que a pessoa se sinta que a gente não está atendendo bem. A falta de eu não passar um valor de mão de obra, a pessoa se sente que eu não estou tratando bem. Mas a gente analisa o veículo aqui. Eu analiso para saber se é a peça, se tem mais coisas associadas, se tem fluido para trocar, se tem bomba para trocar. Então, assim, porque depois a pessoa vem e fala assim, poxa, mas meu carro estava lá, ele fez só isso. Como eu já escutei essa semana ainda de uma cliente, né? Eu levei o carro num lugar, era para fazer tal coisa. Depois o carro deu outro problema. Poxa, mas o carro estava lá, não custa a pessoa ter me falado, mesmo que eu não tenha ficado feito, né? Saber que tem o problema. Aí ela falou, poxa, pelo menos aqui vocês são mais transparentes. Se der pra gente fazer, a gente faz, mas pelo menos vocês estão me falando, olha, que tá assim, essa outra parte tá assim, assim, assado. Por quê? Tem coisas que fazem parte do processo de uma corretiva, é o que eu explico. Ah, mas eu só quero fazer aquela peça. Tá, você tá me falando de longe, eu não sei como que tá. Aquela peça pode estar associada a outra peça, eu vou analisar. Se tiver que associado, eu vou te informar. Você não fazendo, a responsabilidade é sua, mas pelo menos você sabe. Então, assim, para isso, tem uma análise técnica. Né? Tem os aparelhos, tem a informação do especialista, tem a experiência dele, tem a identificação para saber o que está camuflando um erro. Então, é um processo analítico. Isso aqui é uma auditoria, tá? Não é uma Ernest da vida, né? Mas aqui é um processo de auditoria. Eu não vou só no erro, eu vou identificar de onde o erro vem. Muitas vezes as pessoas não entendem. E tentamos levantar uma geral do carro. Então, a primeira vez que o carro vem, o carro demora a vir, porque tem agenda. Porque tem cliente que simplesmente quer fazer tudo, entendeu? Tem cliente que comprou o carro e encosta e faz a geral no carro, que eu quero ficar com o carro. Vou ficar 2, 3 anos, não quero ter dor de cabeça. Então você tem que passar uma geral para o cliente, tá? Às vezes a pessoa não tem um histórico, diferente daquele que às vezes vem com aquele histórico. Tem gente que já vem com histórico de manutenção.
A gente analisa o histórico de manutenção para ver. Não é isso? E ver que uns não, A maioria. A maioria. Outros tá realmente, você vai analisar o carro e fala, não, isso aqui realmente não precisa mexer, ali mexeram, tá em ordem, né? Tem assim, casos e casos, né? Exatamente, mas a grande maioria a gente vê que a gente não contesta nenhum profissional, tá? Cada um tem uma forma de trabalhar, aqui a gente tem esse processo. Eu vou analisar, o cliente falou que fez, tá? Se falou que trocou a vela em 10 mil quilômetros e trouxe pra cá, eu não vou abrir uma vela, eu não vou tirar uma vela, tá? Pra analisar. Ele falou que trocou, não vou analisar. Agora, se der um problema e voltar, foi a vela, mas você não analisou. Você falou pra mim que trocou em 10 mil, eu não vou ficar mudando o torque da vela para analisar uma coisa que você falou que trocou recentemente. Então, assim, aqui a gente tem processos, né? Está do jeito que está porque a gente criou processo. Por isso que ele não consegue parar para vir responder mensagem. Por isso que o orçamento a gente não dá. Ah, mas poxa, vocês não estão acostumados a fazer? Depende. Se eu fiz esse carro há uma semana atrás, eu posso dar uma média de valor. Se eu não fiz, eu não consigo. E se eu te passar o número de chassi, você faz orçamento para mim? Não. Gente, pelo amor de Deus, a hora voa, tá? A gente tem serviço para tratar. Teve cliente que agendou, aguardou para trazer o carro para cá. O carro vem, ele tem que entrar, ser tratado e sair, tá? Porque as pessoas não entendem. Não dá tempo de pegar o chassi e ficar orçando. A gente tem uma estimativa de entrada de veículos aqui, né? Então, esses veículos agendaram, esperaram 15 dias, às vezes até 20 dias, tá? E quando eles vêm, eu tenho que dar prioridade para o atendimento deles. Qual é a prioridade? Eu tenho que saber qual que é o problema, fazer o orçamento, conversar com ele, explicar o que é a prioridade, o que ele quer fazer, etc, etc. Por quê? Porque eu tenho uma rotina para tratar. E aí, se eu pegar um chassi de uma pessoa que está pedindo a parte que não agendou, que é só fazer o orçamento, aí eu tenho que passar esse chassi para a concessionária, para o meu fornecedor, esperar, e aí eu tenho que tratar, eu tenho que responder. Não, a minha prioridade é o cliente aqui, tá? Mas muitas vezes não vem porque a gente cobra o diagnóstico. Aí você vai saber se realmente aquilo que você está colocando para trocar é necessário trocar. Às vezes tem outra peça mais importante que você não está sabendo que tem necessidade de trocar. Então, assim, não é que eu quero que você venha para pagar o diagnóstico, é que eu quero que você venha para você saber o estado real do seu carro. Ter uma boa experiência com a gente sempre procura isso daí, tá? Exatamente. Fazer um bom serviço e que a pessoa venha e tenha uma boa experiência. Isso é o nosso Falamos foco. do horário de atendimento? Horário de atendimento. Às vezes a gente recebe mensagem de final de semana, de domingo, a gente vai responder na segunda-feira, né? Quando a gente recebe a mensagem 11 horas da noite de um dia de semana, e no outro dia 7h30 da manhã tem um ponto de interrogação, nosso horário de atendimento é a partir das 8 horas. Das 8 ao meio-dia e das 13 às 18 Porém, o atendimento ao público começa às 8h30. Por quê? Porque nessa meia hora a gente conversa com o funcionário, dá alguma orientação, ver como que está algum processo que já como que está tal carro, o que vamos fazer, já o planejamento do dia, essa meia horinha é para isso. É para isso. Então, assim, as mensagens vão começar a ser respondidas no outro dia, às 8h30. Ah, mas eu passei a mensagem, de repente eu nem tive retorno. Infelizmente a gente pede desculpas. Por quê? Isso acontece às vezes em virtude de demanda de feriado, que aí acumula as mensagens de final de ano, às vezes que vai as mensagens que a gente está ausente, então ficou aquela semana. Passou aí, começa a vir mais mensagens em cima. Essas antigas, eu não sei o que acontece com o WhatsApp, que ele simplesmente não fica visível pra gente. Entra naquelas temporárias, às vezes acaba sumindo. E às vezes acaba sumindo. Mas mensagens de um dia pro outro, se for 11 horas da noite, a gente só vai responder às 8h30 da manhã. De sábado e domingo a gente vai responder na segunda-feira, né? O fato de a gente não passar orçamento não significa que a gente menospreze o cliente. Isso jamais. Inclusive, a gente nem chegou a atender, nem chegou a fazer um serviço para o cliente para ele saber se a gente menospreza para mesmo. Ele ter uma opinião, né? E fazer alguma qualificação. Acho que você tem que passar pela experiência primeiro. Exatamente. Porque geralmente assim, quando você segue uma pessoa que você não gosta, ou a gente para de seguir, vida que segue. Agora você, de repente, falar uma coisa daquilo que você não conhece, não sabe o nosso processo. A gente nunca fez trabalho com a pessoa, né? Para a pessoa de repente falar, eu fiz, eu não gostei, não fui bem atendido, etc. Aí a gente
tem que saber justificar, né, o porquê. Ou de repente você colocar uma estrela sem justificativa. Era mais fácil você informar o que aconteceu. A gente está aqui aberto. Erros podem acontecer, porque a gente não é perfeito. Nós procuramos trabalhar da melhor forma possível, mas pode acontecer, porque a gente é ser humano, né? A gente procura melhorar com o tempo. Eu posso dar a minha sincera opinião do que é isso? Não. Eu vou falar. Não. Eu vou falar, não. Isso daí é os mimizentos. Galera, você faz motor tal carro, tem vídeo de motor de tal carro, outro carro, um carro mais antigo. Mas a gente vem mudando o processo, já tem carro que a gente já não pega mais, porque não tem peça boa no mercado para fazer um serviço bom e durar. Então é melhor já não pegar o veículo, entendeu? Tem alguns modelos que vem que, pô, bate 1, 2, 3, o carro chega uns 3, chega destruído, e não vale a pena fazer nada. Então você fala, ó, de tal ano para baixo também não vamos pegar mais, porque quando chega aqui, que você vai ver o que tem para fazer, a pessoa fala, né, já fiz o motor, já fiz isso, já fiz aquilo. A hora que você vai ver, você fala, meu Deus do céu, aqui tá pior que não sei o que. Antes o cara não tivesse feito nada. Aí você começa a moldar, porque assim, não adianta nada a gente ter uma agenda extensa, porque de cada vez mais a agenda vai ficar extensa, concorda comigo? Exato, e aí eu só vou fazer diagnóstico, não é o que eu quero. Eu quero fazer um bom trabalho, né? Só que assim, mas vocês não estão pegando carro mais antigo? Não é questão disso, a questão é o seguinte, como está a manutenção do seu veículo? Porque aí o problema da manutenção não é um problema do mecânico, né? O problema da manutenção é um problema do proprietário, né? O que ele vem mantendo no veículo? O que ele vem trocando? Não é só óleo e filtro. Né? Isso aí é a mesma coisa que você só beber, ó, água. Eu troco óleo e filtros. Você só fez isso, ó. Veio um cliente e falou que você nunca comeu na vida, só bebeu água. Ele fazia todas as... que ele comprou o carro, que a pessoa falou pra ele que fez todas as manutenções e deu tudo. Não foi a semana passada, né? O Jetta. Um Jetta. Aí fez todas as manutenções, então o que eu fiz? Ele pediu para verificar um problema e verificar as revisões. E aí eu fui olhar as manutenções que foram feitas. Tinham 3 folhas de manutenção. É só manutenção de preparação, né? O carro é rebaixado. Óleo e filtro, remap, carro rebaixado, sem carro... a barra de... Remover a barra estabilizadora dianteira de tão baixo que andava, sem bieleta. Então essa era a manutenção que a pessoa que vendeu o carro falou para ele fazer. Então na hora que a gente foi ver a revisão, não tinha vela trocada, não tinha vários pontos. Então, assim, se trocou também já desgastou, porque a pessoa trocou lá atrás, não trocou para vender. Né? Então assim, essa é a manutenção do carro. O que é a preventiva? Óleo de motor, óleo de câmbio, velas, correias ou correntes, freio, suspensão. Isso você não pode deixar acontecer o pior. Você tem que fazer de acordo com a quilometragem, com o tempo. Para quê? Porque senão isso vai acarretar um orçamento grande. Aí a culpa não é do mecânico, a culpa é de você ter esperado muito tempo para ir fazendo conforme a quilometragem. Por quê? Carro é assim. Você faz uma coisa, aparece outra. E você fazendo tudo, às vezes, acontece que você ir num posto, colocar uma gasolina ruim e azedar tudo. Azedar o pé do frango. Exatamente, né? Eu vi que você marcou aí um Edge. Esse daqui eu preciso comentar, você deixa? Vamos, comenta esse daí, vai. Para a pessoa também entender o porquê que a gente vai mudando os processos aqui e às vezes começa a falar bastante não. Tá? A gente começa a mudar o processo. O que acontece com a Ford Edge? Ford Edge o Christian sempre fez, ele faz, né? Ele faz ainda. Só que é para o cliente que sabe exatamente qual que é o valor de uma manutenção nesse veículo, né? E depois do que aconteceu isso, a gente acabou não fazendo mais, só faz a parte de diferencial e ITCC. Reparo de diferencial e reparo de ITCC. Assim, e taxa de transferência. Taxa de transferência. Problemas que dá bastante e muita gente tem dificuldade de achar alguém para tratar. Ainda não tem todos os profissionais que tenham esse conhecimento para tratar. Por quê? Porque às vezes a pessoa adquire um carro e ela não sabe qual que é o estado do veículo, né? Aparentemente ele tá bom. Bom é o quê? A lataria, é por dentro, liguei, dei uma volta, tá tudo certo, mas você não sabe como que tá as bobinas, as velas, as correias, correntes, você não sabe se o carro tem vazamento, como tá o fluido de arrefecimento, como tá o fluido de freio, você não sabe. Então o que você faz? Eu vou levar no mecânico para identificar, beleza.
Só que aí quando traz aqui que a gente aponta como está o estado do carro, a gente tem horas investidas nisso, tá? E outra, a gente faz de acordo com o que o cliente pede. O cliente pede, preciso que você veja essa parte do diferencial e faça uma revisão para mim. Então a gente faz aquilo que o cliente pede. E aí o cliente não está esperando que o carro está daquela maneira. E muitas vezes vai sair metade do valor do carro. Mas isso é culpa do mecânico? Não. Ele pode não ser culpa dele, porque ele adquiriu o carro e ele não sabia como estava, né? Antigamente, há um período atrás, não muito antigo, as pessoas não pediam essa parte de revisão, né? Hoje o pessoal está pedindo mais, hoje o pessoal está querendo fazer questão. Veja se tem um histórico de manutenção. Hoje as pessoas estão querendo saber aonde que foi feita as manutenções para poder carregar no livrinho, né? A gente está recebendo muitos clientes assim, acompanhando as manutenções. E aí quando a gente passa o histórico de como o carro está, sem freio, suspensão com bucha quebrada, rachada, vazamento de óleo, vazamento de água, o negócio vamos ser bem rápido, um amortecedor desse carro, sinceramente, não adianta pôr paralelo, amortecedor, coxinha de amortecedor, para durar tem que ser original, exatamente. Tá bom? Aí o orçamento fica caro, porque fica. peça original. Exato. Mas não tem um paralelo bom. Se tivesse um fabricante de uma marca de respeito boa que desse para colocar e não me desse retorno, com certeza eu usaria, tá? Então assim, aí tornou-se um carro inviável, a pessoa fez uma reclamação no Google lá, certo? Hoje tudo é assim, vou lá no Google reclamar. Mas assim, a gente só fez o que a pessoa pediu, correto? Aí então eu falei, Marta, agora é o seguinte, Ford Edge é diferencial, ITCC e caixa de transferência. Do restante, se tiver caindo o motor, for coxinha, só mexo nisso, amigão. Vou fazer isso daqui, pega teu carro, leva no teu mecânico, vai lá e resolva. Porque são as pessoas que fazem a gente mudar o nosso processo, tá bom? Inclusive porque a gente agendou a pessoa para um dia, a pessoa veio antes, a gente abriu exceção para receber, então assim, o mínimo é falar, porque olha, eu não esperava que tivesse esse problema, não, simplesmente como se a gente tivesse culpa do estado do veículo, a gente não tem, né? Então hoje em dia a gente só atende o diferencial e caixa de transferência e o ITCC. O ITCC que por semana faz 1 ou 2. Certo? Exatamente. Teve até um cliente da Bahia, né, que queria mandar uma ED aqui, então eu expliquei para ele se ele já estava mais ou menos ciente, se ele tem as revisões, né, pelo menos as revisões, porque se ele não tiver, a gente vai apontar aquilo que o carro vai mostrar o que está precisando, né, e aí ele ia vir da Bahia para cá. Então assim, eu poderia falar, então você vem aqui, se você não efetuar o serviço, eu te cobro o diagnóstico. Não. A gente é transparente. Eu falei, olha, só que aqui a gente tem um processo assim, de diagnóstico, de horas trabalhadas, na investigação do problema. Então você vê se vale a pena, porque você vai vir de tão longe para cá e de repente tem um orçamento que você não sabe como está o estado do veículo. E o que a gente apresentar para você não autorizar, são as horas de diagnóstico. Né? Então aí a pessoa falou, não, concordo, exatamente isso, eu vou identificar se foi feitas as revisões e volto a falar com você. Vocês estão corretos. Então assim, eu poderia ter falado para ele, né, já que a gente escuta tanto que, tantas coisas que a gente escuta que não convém falar aqui, e a gente é bem sincero nessa parte, né? Mas é isso daí, também. Bom, só um adendo. Eu queria trocar o óleo da caixa de transferência da ED. Galera, só as modernas têm dreno, tá? As antigas não tem. Então, o processo para trocar o óleo de uma caixa dessa aqui, porque eu conheço a caixa por dentro como que ela é. Eu ainda não enxerguei como vou passar uma sonda e sugar aquele óleo que virou uma borra, virou uma graxa lá dentro, tá? Então aqui a gente remove agregado, desmonta a suspensão, semi-eixo para remover a caixa fora, abrir, limpar, lavar, higienizar, trocar as vedações, fazer um furo, colocar um bujão de dreno e aí sim coloca um óleo limpo e reinstala ela, tá? Não é só trocar o óleo, tá bom? É um processo bem detalhado, demora 1 semana o serviço e também não é barato, tá bom? Mas salva uma peça aí, você gasta metade, 1/3 do valor de uma peça original nova, tá bom? Exatamente. Mas é isso. Mais algum adendo? Não.
Acho que é isso daí. Já pensou trocar uma ideia legal, né? Tá. E outra coisa, às vezes o pessoal fala, eu quero falar com um técnico mecânico. Posso falar com um mecânico, mas é um mecânico. Tem coisas que eu sei. O que eu não sei, eu vou anotar e vou verificar e depois fazer igual os professores. Eu vou pesquisar e no outro dia. Galera, não dá pra parar todo mundo na hora que tá trabalhando, porque depois se acontecer um erro... Aí sobra pra mim. Sobra pra gente, né? Sobra mesmo. Então assim, aguarde. Beleza? Beleza. É isso daí, turma. Bate-papo rapidinho aí, que acabou se estendendo. A gente agradece. A gente agradece a todos os inscritos, aqueles que trazem um carro aqui para tratar. Os que não trazem, que um dia que queira conhecer o nosso processo. Começa trocando óleo e filtro. Aqui a gente trabalha com óleo de qualidade, Fuchs, Motu, Lick Mole. Veio um cliente recente, acho que vai retirar o carro, retirou ontem. Retirou? E ele falou, o óleo eu quero Lick Mole. Então, conhece, sabe o processo, sabe quais são os óleos que se adequam à motorização. Mas a gente tem Fuchs, é um alemão, Motu é um alemão também? Francês. Tem o Lick Mole, tem os aditivos cerâmicos, trabalhamos com a Tirreno, que é para as montadoras, né? Que é o fluido faz o arrefecimento. Então, filtros, a gente trabalha com filtros de qualidade. Então, assim, o que a gente tem aqui, eu consigo passar valores. Peças, só se eu tiver um serviço que foi feito recente para passar. A peça fica a média de X e a mão de obra da troca. Mas, eu vi uma revisão de um vídeo, queria saber quanto que sai aquela revisão. A gente não costuma passar valores assim. A gente não passa. Tá entrando na intimidade do cliente. Do cliente, então, a gente assim, não gosta disso. A gente não passa. Mas... Outra coisa, serviço de um mês atrás, de repente eu não acho a mesma. Às vezes eu usei uma peça, que nem eu falei. Se tem um fabricante bom da peça, eu vou usar. Não vou pôr só original. E às vezes você acaba estoque do fornecedor. Você tem que procurar com outro. Às vezes não tem a mesma marca. Você é obrigado a então ir para uma autorizada. Então o orçamento ele muda, tá? Não é porque fez ali, mas não, ele muda. E isso é passado para o cliente quando ele vem aqui, né? Porque a gente passa, depois na hora do orçamento a gente acaba tirando as demais dúvidas, informando qual que é a peça. Se precisar de concessionário, eu falo, olha, teve que encomendar, vai demorar X dias, né? Sim. A gente é bem transparente. Quem nos conhece sabe, quem quer nos conhecer, agende aqui, agende uma visita. A gente poderia fazer um dia aqui, né, para a pessoa identificar como é o processo. A gente podia fazer um churrasco, vocês trazem as carnes, tudo. Não, isso não. A cerveja. Não um dia, eu digo assim, pelo menos umas 3 horinhas para vocês identificarem como que é a rotina de uma mecânica que tem processos, né? É uma rotina bem assim, dinâmica, sabe? Então assim, de repente o pessoal entender que não é que a gente não quer passar informação, é que geralmente a gente não consegue, mas a gente procura atender no final do dia, ou à noite, responder aquilo que é possível. O que não é, a gente vai falar para agendar. É isso daí. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa aquele likezão bonito, bacana, certo? Certo. Se precisar agendar, chama no WhatsApp. Obrigada. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém.